Eu sou Mirley Castro e está começando o seu Pod Lei Acre. Aqui o direito é transmitido de forma simples, clara e acessível para você conhecer os seus direitos e aplicá-los no dia a dia. Olha só, gente, geralmente a gente começa o programa sempre falando dos nossos colaboradores, só que hoje é o contrário. Eu quero falar para você a respeito da nova lei que foi implantada no dia 26, terça-feira, NR1, que é a norma regulamentadora. Nós vamos falar sobre essa norma direitinho para você que é trabalhador e para você que é empresário. Então, fica ligadinho no nosso programa, que quando nós voltarmos do intervalo comercial, nós vamos conversar com o Superintendente Regional do Trabalho, o Dr. Leonardo Lani. Assim, o nosso programa ele tem um oferecimento de Rápido Chapuri, Alto Posto Rio Branco, Clínica de Estética Rosa de Saron, Restaurante Lago Verde e Dr. Anastácio Sintra, terapeuta naturopata. A gente vai para o intervalo comercial e nós voltamos já já. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutor Anastácio, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia. Tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Voltando do nosso intervalo comercial, agora sim, nós vamos conversar com ele. Gente, olha, NR1, nossa, todo mundo falando nisso, o que é, o que vai impactar na vida do empregado, na vida do empregador. Para esse bate-papo, a gente trouxe o Superintendente Regional do Trabalho, o Dr. Leonardo Lani, vai se apresentar. Vai falar um pouco quem é Leonardo Lani para você, telespectador. E desde já eu já quero dizer muito obrigado pela audiência de vocês. Doutor, seja bem-vindo. O Pod Lei pela primeira vez. Vamos dar a mãozinha que é para dar sorte. Okay. Mais uma vez, obrigada, tá? Obrigado você, Mirley, pelo convite. Doutor, quem é Leonardo Lani? Vamos começar para as pessoas poderem entender. Bem, eu sou acriano por adoção, porque eu já estou na cidade há 17 anos. A minha filha estuda na Universidade Federal, minha esposa trabalha na Embrapa e eu sou professor da Universidade Federal do Acre, no curso de Direito já há 16 anos. Também sou auditor fiscal do trabalho desde 2007 e no início do terceiro mandato do Lula eu assumi a superintendência do trabalho. Eu estou à frente do Ministério do Trabalho e Emprego aqui no Acre. Então nós estamos falando com a pessoa certa, tá? Para explicar para vocês aí o que é NR1. O que significa isso, essa sigla aí? A NR1
quando o fiscal chega na empresa, ele observa tanto a CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, que vai tratar de aspectos legais como o 13º, rescisão, a questão das jornadas. Então, para isso, nós temos a CLT. E para tratar de segurança e saúde do trabalho, existem 38 normas regulamentares. E essas normas fazem um compilado, na verdade elas se desdobram em milhares de normas que regulamentam todos os setores da economia. Você tem, por exemplo, a NR18, que trata da construção civil, a NR31, que trata da agricultura, a NR17, da ergonomia, e assim por diante. E a espinha dorsal dessas normas regulamentares é a NR1, que traz as disposições gerais e também fala do gerenciamento de riscos ocupacionais. Quem decide essas normas é um mecanismo muito interessante, é uma comissão tripartite formada pelo poder público, pelo governo federal, pela representação dos empregados e pela representação dos empregadores. Essa comissão tripartite, ela entendeu no início do ano passado, da importância de se proteger a saúde mental dos trabalhadores, porque até então você observava apenas a dimensão física, como você bem colocou. Então havia a fiscalização dos riscos físicos, que é a questão do ruído, da poeira no ar, riscos químicos, por exemplo, solventes, aquela questão dos agrotóxicos, sim, riscos biológicos que a gente vê nos hospitais, por exemplo, micro-organismos, bactérias, os riscos ergonômicos relacionados à iluminação, à postura e os riscos de acidentes, como você vê nas construções, na construção civil, a importância de colocar um guarda-corpo, rodapé, andaime, nos andaimes, tá? Entre outras questões. Então, o que é o risco? É importante salientar aqui para o público em geral. O risco é aquilo que pode afetar a saúde de uma pessoa. Então, você tem a possibilidade da saúde ser afetada, combinada com a probabilidade, você vai ter o risco. Aí você tem desde um risco leve, que é aquele risco que quase não causa acidente, ou se causar o afastamento é inferior a 15 dias, até o risco fatal. Porque o Brasil ainda tem um grande número de óbitos no trabalho. São cerca de 600 mil acidentes todos os anos. Daí a importância da prevenção. Então, essa NR1 trata do gerenciamento dos riscos. Toda empresa, independente do seu porte, se ela pode ter lá um funcionário, o patrão é mais um funcionário, ela tem que fazer um inventário de riscos. Chegar e falar, o que é possível acontecer aqui? Por exemplo, estou mexendo com produto químico, tem que fornecer máscara. Tem riscos de queda de objeto, vou fornecer o capacete, vou instalar proteções coletivas. Então, isso é o inventário de riscos. Se não constatou risco nenhum, tudo bem. Se constatou, ela tem que fazer um documento chamado PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Riscos, onde ela vai descrever toda a atividade e colocar todas as medidas para neutralizar, eliminar ou pelo menos mitigar aquele risco. Tá? Então, a novidade agora, desde maio do ano passado, é que os riscos psicossociais ligados à questão da saúde mental, eles também têm que entrar nesse planejamento, nesse documento, o PGR, que fica a cargo de um técnico de segurança, de um engenheiro do trabalho ou de um médico do trabalho. Antigamente, eu via se falar muito em doença do século, nossos avós, eu ouvi muito. Principalmente meu avô, dizer que, minha filha, nós teremos futuramente doença do século, a depressão, a ansiedade. E aí era uma coisa fantasiosa. E hoje nós tivemos, não sei se é a infelicidade de chegar e ver que a humanidade está doente, doutor. A humanidade está doente. E essa doença é uma doença invisível. Quando você tem algum problema no trabalho físico, que machucou a mão, você vai lá no médico, vai lá, faz o tratamento curativo, você volta a trabalhar tranquilo, voltar. Mas quando chega na doença mental, a pressão do trabalho, que você tem uma meta a cumprir, se você não cumprir essa meta, você vai ser dispensado, e você é responsável pela sua casa, principalmente as mulheres, são responsáveis pela ter o mantimento do seu lar. Como é que fica a mente dessa pessoa?
Olha, Melei, é muito interessante isso que você está colocando, porque hoje no mundo as doenças, os transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho são a maior causa de afastamento. No Brasil, eles são a segunda. Perdem apenas para as doenças osteomusculares, que é a questão da lombalgia, da LER, que é a lesão de esforço repetitivo, mas estão ali, tá chegando perto e está crescendo. O ano passado houve quase 550 mil afastamentos, mais de 500 mil de afastamentos relacionados às doenças psicossociais, que são ansiedade, depressão, o burnout. Sim, que agora o tem burnout, que é aquela sensação, to burn é queimar. Você fica parecendo um fósforo queimado. Você fica sem energia para levantar um copo de água. É aquela sensação de você chegar em casa, você deitar, fica prostrado, você não consegue levantar mais. E eu acho que praticamente todo mundo está cometido disso nos dias de hoje. Verdade. Tá? A ansiedade. Então, esses afastamentos, eles não geram apenas um prejuízo para o trabalhador. A Previdência Social gastou mais de R$1 bilhão no ano passado. E foi um número 15% superior a 2024. Você vê que é um problema que está se agravando de uma forma assustadora, está atingindo níveis epidêmicos e, como você bem colocou, está prejudicando sobretudo as mulheres. 63,5% dos afastamentos por ansiedade e por depressão foram de mulheres, porque a gente ainda vive uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, em que o ônus para cuidar de casa recai sobretudo para a mulher. Nós temos o fenômeno da dupla jornada, da tripla jornada, quer dizer que vai se somando aquele trabalho da empresa com o trabalho de casa e a pessoa não aguenta, ela simplesmente entra em colapso, ela sofre uma estafa, um esgotamento nervoso, tá? Que pode ter consequências trágicas, não apenas de doenças psicossomáticas, mas em casos extremos até de suicídios. Tem um dado da OMS que coloca que são mais de 700 mil suicídios por ano no mundo. É a maior causa de mortes violentas, mais que a soma de todas as mortes violentas. Um suicídio a cada 40 segundos, boa parte deles com a influência do trabalho, e muitas vezes até no próprio ambiente laboral. Então, esses riscos psicossociais dentro do trabalho em si, hoje, o senhor acha que tem a ver, isso é uma pergunta pessoal, a ver com excesso de trabalho ou a pessoa já traz o problema pessoal de casa? Porque tem muitas, como estamos falando, hoje a maioria dos chefes de família são as mulheres. E aí tem essa sobrecarga da casa e pode levar para o trabalho, ou o trabalho em si sobrecarrega e ela leva para casa? Olha, Mirley, é interessante você colocar isso aí, porque muitas empresas tentam estabelecer aquela questão do nexo causal para se eximir da sua responsabilidade, falar, não, mas a pessoa já tinha isso antes de vir para cá, e a gente não pode fazer uma separação muito rígida do trabalho e da casa, porque a casa acaba sendo um prolongamento do trabalho. Para que, onde você se arruma? Se você se arruma em casa, você toma um banho, você veste lá uma boa roupa para ir trabalhar. Você está se vestindo para quê? Para ir trabalhar. Você está se alimentando em casa para quê? Para repor suas forças para ir trabalhar. Você está dormindo, você tá descansando, repondo suas energias para ir trabalhar. Então é como se a casa fosse um prolongamento da empresa. Tanto isso é verdade que muitas vezes com esses meios telemáticos de comunicação e informação, você é demandado na sua própria casa a ponto de não ter tempo de desconexão. Aquelas cobranças, o WhatsApp que chega no sábado, que chega no domingo, muitas vezes chegam até de madrugada. Então é muito difícil. E outra coisa que a gente deve pensar é que o trabalho, você vê, a gente passa muito mais tempo com os nossos colegas de trabalho e com os nossos chefes do que com a nossa família. Tá? A gente vê eles ali de relance e mais da metade do tempo que a gente está acordado nós passamos nas empresas.
o trabalho é um elemento, ele não é apenas uma fonte de sustento, ele é um elemento definidor da nossa identidade, daquilo que nós somos. Ele é um veículo, nos fornece um senso de propósito, de autorrealização, de pertencimento. Isso quando é um trabalho bem direcionado. Para a maioria das pessoas não é assim. Você fala trabalho, vem aquela coisa, ah, meu Deus, é sofrimento. Por quê? Por causa dos estilos de gestão. Toda empresa tem uma política. Tá? E tem determinadas empresas que têm políticas de desrespeito à dignidade da pessoa humana, não levando em consideração o aspecto que o ser humano é insubstituível, que o ser humano é inestimável, que ele é digno de todo o respeito. Isso não é só uma retórica vazia. É o principal princípio da Constituição Federal, está na base da nossa Constituição. Então, a NR1, ao cobrar, ao impor sanções pecuniárias, ele está conclamando toda a sociedade, não apenas a empresa, a levar a saúde mental a sério. Tá? O que acontece em casa reverbera na empresa. O que acontece na empresa reverbera em casa. Para que separar essas duas instâncias? Não dá para compartimentar. Certo. Assédio moral no trabalho. Entra diretamente, já entrou diretamente na NR1. Totalmente. Tá? Quando a gente fala em NR1, você colocou a questão das metas. As metas lá são a ponta do iceberg. Então, o que o fiscal vai ver? O conjunto da obra. É claro que o fiscal ele vai se pautar pela razoabilidade, pela proporcionalidade, ele vai buscar elementos de convicção, caso seja necessário autuar. É importante salientar também que nos primeiros 90 dias dessa mudança, as fiscalizações são orientativas, por causa do direito à dupla visita, tá? Mas depois de visitada e notificada a regularizar, a empresa não pode alegar desconhecimento da lei. E passados esses 90 dias, aí é multa mesmo, caso seja constatada a irregularidade. E o risco psicossocial, ele desponta das mais diversas maneiras. É a questão do ambiente de trabalho. Quer ver uma coisa? Todo mundo acha que hoje em dia essa questão dos ambientes integrados. Aí o pessoal acha lindo, porque fala assim as pessoas se comunicam melhor e tudo mais. Quando é o contrário, porque um ambiente integrado, ele é muito rico de estímulos. Aí a pessoa se dispersa, se distrai, ela não consegue se concentrar direito nas suas tarefas, e isso é um fator de sofrimento psíquico. Então, até o layout da empresa vai ter que entrar nessa questão do gerenciamento dos riscos psicossociais. Não é apenas a meta. A questão da sobrecarga, essa semana nós estamos tendo bem pulsante essa discussão do fim da escala 6x1. Isso é um outro fator. Hoje no Brasil, quase 8 milhões de pessoas fazem essa escala. Quer dizer, elas trabalham as 44 horas, são distribuídas 7 horas e 20 todo dia, aí elas folgam um domingo no mês e as outras folgas, os descansos semanais, pode cair numa segunda, pode cair numa terça. Quer dizer, ela quase nunca vai ver a sua família. Então é uma jornada extremamente desumana, que onera desproporcionalmente as mulheres e que impacta a saúde psíquica. Então, a questão não apenas da duração do trabalho, mas da intensidade do trabalho. Tem empresas, por exemplo, de corte de cana, que a remuneração é extremamente baixa. Aí, algumas colocam remuneração por produtividade. E aí, o que acontece? O trabalhador, muitas vezes, ele se esgota ali para tentar ganhar um pouco mais. Isso também tem um risco psíquico e físico. Então, é o conjunto da obra, estilos de gerenciamento. A empresa, elas costumam usar aquele palavrório bonito, falando, é a minha equipe, é meu time. Meu time, que hoje só se fala em time. É a minha família, que não sei o quê. Só que, em geral, Milei, qual que é o chefe que as empresas preferem? É o chefe empático, compreensivo, que ouve as pessoas, ou é aquele carrasco que duro com as pessoas, impiedoso, implacável? Geralmente é esse estilo de gerenciamento que a gente tem que ter. Então, na prevenção dos riscos, porque prevenir sempre é melhor do que arcar, não apenas com a multa, mas
uma eventual ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, com ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, com as perdas de imagem, os danos de imagem da empresa. Porque cada vez mais os consumidores estão prezando por empresas que tenham responsabilidade ambiental e que tenham responsabilidade social. Olha só, quando o programa começa assim, sempre é assim. Ele já está lá atrás dizendo assim, ó, vamos para o intervalo comercial. Mas já já nós voltamos e nós vamos falar um pouquinho dessa escala 6x1 aí que está em debate. Será que vai ficar melhor essa 5x2? Agora, nessa implementação da NR1, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos já já. Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutora Anastácia, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia. Tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Voltando do nosso intervalo comercial, já quero te convidar, pega o telefone aí, vai lá, segue Pode Lei Acre, o nosso Instagram, e se inscreve no nosso canal Rádio Calçadão Acre, nosso canal no YouTube. E agradeço a tua audiência toda sexta-feira e também aos domingos. Obrigado pelo carinho. Gente, olha só, vamos falar dos nossos colaboradores? Vamos falar de Rápido Chapuri. Para você aí que tem uma empresa, precisa trazer os seus produtos aí de São Paulo, Goiânia, Porto Velho para Rio Branco, a Rápido Chapuri é a empresa que traz teus produtos com total segurança e assegurada. 5 dias o teu produto está aqui em Rio Branco para você aí dar para os seus clientes. Temos também Clínica de Estética Rosa de Saron, que é a clínica de estética que remove sinais, que faz drenagem linfática, que faz aquela limpeza de pele com preço acessível. Minha amiga Risalva está te esperando. Olha só, para você que precisa comer comida de qualidade, né? Aquela galinha caipira, a melhor galinha caipira da cidade, restaurante Lago Verde, que fica ali no ramal do Gugel. Temos também Alto Posto Rio Branco. Gente, olha só. Eu não sou mecânico, né? Não tenho nem vocação, mas aprendi que para o motor do teu carro funcionar com qualidade e ter vida útil, você precisa colocar combustível de qualidade. E eu te digo que no Alto Posto Rio Branco, que fica ali em frente à TV Rio Branco, tem o melhor etanol, porque é o etanol Dura Mais aditivado e ele tá só R$ 4,80, o mais barato da cidade. Para você que sente dor lombar, tem problema na coluna,
O doutor Anastácio Sintra está te esperando. Para você que tem também aquela tatuagem que te incomoda, a Deise faz remoção de sinal de tatuagem a laser, tá, gente? Agora sim, vamos voltar ao nosso bate-papo com o doutor Leonardo Lani. Gente, olha só. Escala 6x1, essa briga toda para 5x2. Doutor, como é que nós estamos com essa briga aí? Todo mundo fala, vai pegar, vai dar certo? O empregado vai ter esse descanso de 2 dias? Olha, eu espero que dê. Tá toda essa discussão no parlamento, tem que passar pelo Senado também. A aprovação da Câmara só não basta, mas tudo indica que sim, com essa regra de transição já acordada aí com o Hugo Mota e com o Lula, que espera-se, depois da aprovação da lei, 60 dias, aí começa uma jornada de 42 horas, e aí fica 1 ano nessa jornada de 42 horas, aí já implanta a jornada de 40 horas, mas de imediato já 5x2. Então, os trabalhadores, nesse primeiro ano, depois dos 60 dias, trabalhariam 8 horas e 24 minutos durante 5 dias para dar as 42 horas por semana. Isso já ajudaria, né, nessa parte dessa sobrecarga, do estresse no trabalho, na NR1? Olha, nós temos hoje quase 48 milhões de seletistas no Brasil e cerca de 8 milhões de trabalhadores que estão na escala 6x1, que é uma das escalas mais desumanas que tem, porque eles folgam pelo menos um domingo por mês, a folga, o descanso semanal remunerado coincide com o domingo. E aí, como eles vão trabalhando de uma forma ininterrupta, elas pegam as 44 horas e dividem nos 6 dias, aí eles trabalham 7 horas e 20 minutos todos os dias, e aí a folga da semana às vezes cai numa segunda, às vezes cai numa terça, que aí eles não conseguem encontrar com a sua própria família. Aquele tempo de socialização, de pertencimento, eles não têm isso. É uma jornada que onera de uma forma desproporcional as mulheres, como a gente já comentou, que tem os afazeres domésticos recaem mais sobre elas ainda, tá? A gente tem essa mentalidade aí arcaica, mas que persiste, e também os trabalhos, a tripla jornada, que são aqueles trabalhos de cuidado. Parece que tem um acordo tácito na sociedade que a obrigação de cuidar das pessoas mais idosas, das pessoas doentes, é das mulheres, quando na verdade deve ser distribuída entre os dois sexos. Mas também a juventude, porque os jovens que estão na escala 6x1, eles têm menos oportunidades de estudar, têm menos oportunidades de estudar para um concurso público ou de cursar a sua universidade. Então, ela onera as mulheres, onera os jovens, e é por isso que ela deve acabar com ela de vez. Agora, mesmo aqueles que fazem as 44 horas, que é trabalhar 8 horas por dia e 4 horas no sábado, esses também vão ser beneficiados, que aí eles trabalham, aí a gente já fala em 37 milhões de pessoas, é a grande massa dos seletistas, que vão ter aí o sábado de manhã livre para poder cuidar da sua vida, fazer suas coisas. Nós falamos de empresas, e aí eu acredito que a primeira coisa que vem são as empresas que muitas pessoas trabalham no ar-condicionado, são vendedores, mas vamos voltar para aquela empresa do produtor rural que trabalha no café, na cana. Essa norma também serve para essas pessoas? Sim. A mudança, o fim da escala 6x1, ela vai atingir todas as escalas de todas as profissões, até mesmo dos aeronautas. Aí você fala, mas se o cara sai do Brasil, ele vai para Dubai, o voo leva 14 horas, como que ele vai fazer? Aí vai ser feito uma compensação de horas para que garanta que ele tenha as 2 folgas na semana. A empresa vai resolver por meio do arranjo das escalas. Por isso que se estima uma contratação de cerca de 500 mil de pessoas, 500 mil contratações com fim da escala 6x1, como aconteceu em 1988, quando a jornada semanal era de 48 horas. Nossa. E foi para 44 horas.
Todo mundo, sempre quando tem uma norma, uma lei, não vai dar certo. A primeira coisa que as pessoas dizem, e acaba dando certo. Se teve essa regressão e deu certo, por que não vai dar certo agora, né, doutor? Falaram a mesma coisa quando tentaram acabar com a escravidão. Não daria certo. Foi toda uma gritaria e tudo. Eu acho que hoje ninguém concebe isso. Verdade. E aí tem um acréscimo de encargos trabalhistas, isso é fato. Estima-se ali entre 7% e 7,5% de ônus para as empresas. Só que aumentando a massa salarial, porque, Mirley, o que gera riqueza para o Brasil é dinheiro no bolso do trabalhador. Com certeza. Todo mundo falou, agora um apresentador de TV muito famoso, falou contra o Bolsa Família. Tem estudos que comprovam que para cada real que você investe no Bolsa Família, isso dá R$1,75 de retorno. Que a pessoa pega esse dinheiro, vai comprar no mercadinho, vai comprar nas pequenas empresas. Tá? Além do Bolsa Família, que é o maior programa social do mundo, tá? É um grande orgulho do Brasil nos órgãos internacionais. Nós temos uma política do governo federal, do governo Lula, que é a política de valorização do salário mínimo, do reajuste acima da inflação. Então, quando você dá poder aquisitivo para o trabalhador, isso está aquecendo a economia. Verdade. Então, e quem se beneficia disso, sobretudo, são as pequenas empresas. Teve um estudo de 2022 na Inglaterra, 60 empresas aderiram nesse estudo com 3 mil trabalhadores para implantar a jornada de 40 horas. 90% das empresas quiseram permanecer nesse formato. E uma série de países europeus, a França, a Itália, também a Austrália, Suíça, já tem uma jornada de 36 horas por semana e o salário mínimo na Itália é de $2.900. Dá cerca de R$15 mil, simplesmente mais ou menos 10 vezes o salário mínimo no Brasil. Então, você quer gerar riqueza? Invista, coloque dinheiro no bolso do trabalhador e invista no bem-estar, na saúde mental do trabalhador, porque isso não é um ganho só para o trabalhador, você reduz o absenteísmo, que são as ausências injustificadas, a rotatividade. Hoje os supermercados têm uma grande dificuldade de reter mão de obra, porque ninguém consegue ficar naquela jornada exaustiva lá. Passa a feira do mês, você faz a tua compra lá, você já cansa. Imagina o caixa que vai passar 50, 60 compras daquela durante o dia, tá? E também aumenta a produtividade. Trabalhador motivado, trabalhador respeitado, é um trabalhador mais produtivo. Com certeza. Falando aproveitando essa sua deixa aí, como é que funcionaria essa questão das pessoas que trabalham e tem as empresas, digamos assim, as empresas são pequenas, de pequeno porte. Vamos falar do MEI, do microempreendedor individual, que ele tem um funcionário. Isso vai se encaixar também nessa norma? A norma não fez distinção de porte de empresa. Tá? Então, ela vai ser para todas as empresas, independente do tamanho. Tá? Olha só, a pessoa trabalha de carteira assinada, digamos aí que o trabalho é exaustivo e ela adoeceu com burnout. A empresa pode demitir? Olha, se o trabalhador está com burnout, o que acontece? Ele é encaminhado para o INSS. Durante os primeiros 15 dias, a empresa tem que pagar o salário dela. Constatado que ela não tem condições de voltar para o trabalho pela junta médica do INSS, ela vai ser afastada por um auxílio-doença. Tá? Durante o tempo que ela estiver afastada, a empresa não precisa pagar o salário. Isso fica a cargo do INSS. E, eventualmente, ela pode até ser aposentada por invalidez, dependendo da gravidade aí desse burnout. Porque ela pegou então, da empresa, né? Agora, o que acontece? Enquanto não é convertido em aposentadoria por invalidez, não é possível fazer o desligamento desse funcionário. Certo. Só que você não vai ter ônus, porque você não está pagando o salário. Certo. Tá? Então, é por isso que é importante fazer as coisas certinho.
você registra o trabalhador, deixar de registrar não apenas é uma irregularidade trabalhista muito grave, que enseja um auto de infração de imediato, mas também deixa tanto o trabalhador quanto o empregador a descoberto. Eles ficam sem esse resguardo, sem esse seguro social. Doutor, a empresa ela pode ser penalizada se ela não der a mínimo funcionário que está com problema psicológico. Está doente, adoeceu na empresa, está lá. Eu trabalho todos os dias e aí um funcionário observou que aquele colega não está bem. E se ele fala para o gerente ou até para o dono, e o dono diz assim, não, isso é coisa particular. E aí depois for comprovado que ele adoeceu na empresa, ela pode ser penalizada? Olha, você vê como de novo, é aquela distância entre o discurso e a prática. É o que as pessoas falam e o que elas efetivamente fazem. Porque as pessoas costumam falar, eu sou compreensível, eu forneço suporte e tudo, mas basta você chegar no ambiente laboral, externalizar que hoje eu estou me sentindo meio para baixo, hoje eu estou triste, já começa aquele burburinho. Não aguenta. Não está dando conta do trabalho, ou tá reclamando, está contaminando os outros. Então, a mudança da NR1 ela vem para estabelecer um novo paradigma, um paradigma gerencial em que as pessoas sejam colocadas em primeiro lugar. Agora, respondendo especificamente a sua pergunta, o que são empresas acolhedoras? O que são empresas que têm responsabilidade social? São empresas que fornecem suporte psicológico. Então, dependendo se é uma grande empresa, por que não contratar um psicólogo e deixar esse psicólogo à disposição dos funcionários? Sim. Várias empresas já fazem isso e os resultados são os melhores possíveis. Então, oferecer suporte psicológico, criar canais de denúncia para assédio moral, como já está previsto na Lei 14.457 de 2022, que transforma a CIPA em Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. E não é apenas receber a denúncia, mas também responsabilizar os culpados, treinar, fornecer treinamentos periódicos para os funcionários, mas principalmente para os líderes, para os gerentes, para que eles aprendam a tratar bem as pessoas, a ter um tratamento respeitoso, a ter um tratamento cordial, o que não significa falta de profissionalismo, não. Você pode ter cobranças, você pode ter metas, tá? Você pode ser objetivo nas suas cobranças, desde que seja mantido o respeito. Então, é uma virada de chave que a legislação procura trazer. Essa questão da negligência contra ao sofrimento psíquico, isso não é apenas uma irregularidade trabalhista, mas isso também está lá no Código Civil, na questão de que quem inflige dano a alguém é responsável, tá? Isso é aquela questão da negligência, da culpa. Isso a empresa tem aquela dimensão da responsabilidade objetiva pelo que acontece nas suas dependências, quer dizer, independe de culpa e isso enseja reparação, uma indenização por danos materiais, por danos morais. Como que faz para denunciar sem se identificar? Pode denunciar sem se identificar, doutor? Deve. A Superintendência do Trabalho fica ali na Marechal Deodoro, número 257, em frente à Receita Federal. Todos os dias, nos 2 turnos, tem fiscais lá para receber essas denúncias. Também basta chegar no Google, colocar realizar denúncia trabalhista. O primeiro resultado vai ser o do Ministério do Trabalho. A gente recepciona essas denúncias. Você pode ir direto no MPT também, que tem um grande trabalho aqui no Acre, a Procuradoria do Trabalho. Fica ali perto da Livraria Paim, tá? São grandes profissionais ali. Também temos a Justiça do Trabalho, para quem resolver ajuizar uma ação trabalhista, fica ali do lado da Assembleia Legislativa, o TRT, e procurar os sindicatos. O sindicato também tem um grande papel aí para ajudar nesses direitos individuais e coletivos dos trabalhadores. O Acre tem registrado, tem aumentado o número de registros com relação a essas denúncias, principalmente com relação a burnout, né? Saúde mental. Olha, não só o Acre, como todo o Brasil. Só de ações judiciais
nos últimos 5 anos, são 650 mil. Especificamente de assédio moral. Tá? Então, isso aqui não é apenas no... É uma coisa até curiosa. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos. Aqui os advogados não podem fazer propaganda em outdoor, na imprensa. O Código de Ética da OAB proíbe. Lá não tem isso. Aí você vê propagandas no metrô sobre assédio moral. Falando assim, a tua empresa discrimina, a tua empresa te humilha. Aí o nome e o número do advogado lá para entrar com uma ação judicial. Então, isso é um grande movimento mundial e que, felizmente, o Brasil também está acompanhando essa tendência. Que legal. Então, agora vamos falar sobre a fiscalização, como é que pode, as empresas com relação às penalidades, para a gente finalizar, porque a nossa produção está dizendo assim, está quase terminando o nosso tempo. Como é que vai funcionar essa fiscalização? Porque essa norma foi implementada no dia 26, terça-feira. Isso. E aí, como é que vai funcionar a partir de agora? A empresa precisa fazer o quê para se regularizar com relação a isso? Tá, isso desde maio do ano passado, ela já deve considerar os riscos psicossociais no PGR. Então, a gente vai chegar na empresa, olha, esse programa de gerenciamento de riscos, não está prevista essa dimensão, caso esse risco exista, ela já está em falha. Tá? Que é o caso, por exemplo, setor bancário, call center, tem setores o setor de saúde, setor escolar, educacional, tem setores que têm uma incidência maior desses transtornos mentais e comportamentais. Então, ela já vai... nesses 90 dias aí de dupla visita, ela já vai ser notificada. Olha, arruma isso aqui, senão você vai ser multada. Aí chega lá 2 semanas depois do prazo que o fiscal deu. Não arrumou, vai ser multada. Se for uma situação crônica, os fiscais costumam tirar cópias desses autos, fazer um relatório e encaminhar para o MPT. A OMPT, que é responsável pela defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, pode fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta com aquela empresa e, em casos crônicos, até ajuizar uma ACP, uma ação civil pública. Também é possível, em casos de afastamentos para o INSS, tá, a gente mandar essas cópias para a Procuradoria da Fazenda para que seja ajuizada uma ação regressiva contra essas empresas para recuperar o que o INSS está pagando a título de aposentadoria ou de auxílio-doença, porque a empresa está sendo negligente aí nos seus comportamentos. Do ponto de vista legal, seriam aí esses desdobramentos. Certo. Um prazo mais ou menos aí 30, 90, 120 dias para a empresa ser multada, se não se regularizar? Não. Olha só, desde o dia 26 de maio, daqui a 90 dias, não tem dupla visita. Vai ser para todo mundo, tá? E mesmo dentro desses próximos 90 dias, houve a primeira visita, não arrumou, 5 dias depois, o prazo marcado pelo fiscal, ela já pode ser multada, mesmo dentro do prazo de 90 dias. Poxa, doutor, olha só, muitas perguntas ainda, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada por ter recebido nosso convite e ter explicado aos nossos telespectadores sobre a NR1. Eu que agradeço, Merlei. Tá? A conversa foi muito boa. Eu espero voltar outras vezes aqui. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Muito obrigada. Olha só, gente. Muitos trabalhadores dizem assim, trabalho é sofrimento mesmo. Não é. Conhecimento é poder. Conheça seus direitos, principalmente direito trabalhista. Você, trabalhador, se informe. Não deixe ninguém... como diz o ditado popular, pisar em cima de você, principalmente no trabalho. Muito obrigado pelo carinho de vocês, mais uma vez. Lembrando, segue a gente lá, Pode Lei Acre, e eu te vejo sexta-feira que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, doutor. A mãozinha que é para finalizar dando sorte. Obrigada, gente. Lights kill the count and I can't be saved. Lights that I try.
Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutor Anastácio, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna. Dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais